A jornada de trabalho não pode ultrapassar 44 horas por semana. Isso foi bom para Maristela, que trabalha de segunda a sábado. Se eu precisar de marcar uma consulta, ou precisar de ir para o banco, né, dá tudo certo. Precisa pagar uma conta, né? Agora ela tem a garantia de ir para casa na hora certa, no fim do expediente. E é a patroa quem lembra. Stella, tá na hora. Tá. Com a aprovação da lei, as domésticas passaram a ter hora de almoço, pagamento de hora extra, descanso semanal e carteira assinada. Faz 1 ano que a proposta foi aprovada. Assim que começou a valer, a patroa Lucy quis cumprir tudo direitinho. Eu sigo certinho, sabe? Pago os direitos dela tudo certinho. Tem o ônibus, eu dou o ônibus para ela, sabe? Tem a carteirinha, tem tudo. E um dos principais benefícios desses profissionais é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Pessoas como a Lucy são obrigadas a fazerem o recolhimento. O número de contribuições por FGTS para empregados domésticos subiu de 100 mil para 170 mil, segundo a Caixa Econômica Federal. O empregador que não depositar mensalmente o FGTS do trabalhador, além de ter de depositar os valores com juros e multa, ainda pode ser multado. Este advogado trabalhista reconhece os avanços da lei, mas, segundo ele, após 1 ano de vigência, o maior problema ainda é a fiscalização. Tudo bem, lá na minha casa, a minha doméstica não tem carteira assinada. Quem vai lá conferir isso? Ela pode denunciar? Pode, o órgão responsável é o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho também. Mas diretamente o órgão administrativo é o Ministério do Trabalho. A doméstica pode ir lá denunciar? Pode. Ela pode ir lá no Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho aceita até denúncia anônima. Pode ser feito. Aí a empregada doméstica vai lá e denuncia que a carteira de trabalho dela não está assinada. Tem que ser aplicada a multa. O fiscal do Ministério do Trabalho vai lá na casa da pessoa, bater na porta para pedir a carteira dela para ver se está assinada. Então você entende assim a burocracia ou a movimentação enorme por uma questão que não é sem importância não, que para o doméstico é importante, mas em vista da gama de situações que a gente tem na área trabalhista, ele se deslocar só para isso é impensável nos dias de hoje. Antes da aprovação da lei, o escritório recebia até 10 pedidos de análises de domésticas por semana. Agora são, no máximo, 2. Segundo o advogado, alguns empregadores, por medo de gastos, preferiram contratar diaristas. O que a gente viu foi um número muito grande de demissões. Por quê? Porque o patrão doméstico, alguns leigos e alguns por medo, eles demitiram a sua empregada. Eu não vou dar conta de pagar, vai ficar mais caro, como realmente de fato aumentou, em torno de 20%, o custo de manter o empregado doméstico. Então, o patrão com medo, ele preferiu demitir, eu resolvo esse problema. Essa demissão levou ele para tomar um dos 2 caminhos. Ou ele demitiu formalmente e manteve aquele empregado sem carteira assinada. Então, estou te demitindo, mas você vai continuar trabalhando para mim, porque eu não tenho condição de te pagar o que a lei está mandando eu pagar. Ou então ele demitiu mesmo e foi atrás de uma diarista, que foi uma atividade que ganhou bastante número de contratações logo depois da PEC. Decisão que não atingiu a Maristela. Ela agora tem carteira assinada e comemora as vantagens de ter todas as garantias como qualquer trabalhador. O empregado doméstico tem mais segurança, né? Porque a gente não sabe o dia da manhã, né? Então a gente tem que estar sempre firme, né?